Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de meditação, de introspecção, momento de deixarmos Deus nos falar. Liturgia da palavra, veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 29 de janeiro de 2020, quarta-feira da terceira semana comum. A cor litúrgica é verde e temos no rito da celebração o ofício do dia. Antífona da entrada. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira, esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Salmo 95, versículos 1 e 6, oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 4 ao 17. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa desde que tirei do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse, porventura algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo, por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois, agora o meu servo Davi, assim fala o Senhor Todo-Poderoso. Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fostes o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre quanto o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel, e o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora. No tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel, concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, e o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei para sempre a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com a vara dos homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 89, versículos 4 ao 5, 27 ao 28, 29 ao 30, refrão 29a. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Todos. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre. No seu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Ele então me invocará,
Ó Senhor, vós sois meu Pai, vós sois meu Deus. Sois meu rochedo onde encontra salvação, e por isso farei dele o meu filho primogênito. Sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. E com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência e o seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Repitamos: guardarei eternamente para ele a minha graça. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Somente é de Deus a palavra, Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 4, versículo do 1 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão na beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Então, recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só,
Esse evangelho é muito conhecido. Temos aqui a primeira reflexão do livro Palavra e Vida 2013. Acredito, leitor, que você é um bom receptor da semente da palavra. Se assim não fosse, não estaria lendo este comentário, nem manuseando este livro. Pois bem, é possível que não veja os frutos. Não desanime. A semente precisa de tempo para germinar e depois para brotar e crescer. Às vezes, até que chegue o tempo da colheita, será preciso passar meses e anos. Peço que não desanime. Seja paciente. O fato de não ver de maneira imediata os frutos não quer dizer que você seja caminho duro ou terreno pedregoso. Confie e a palavra dará seu fruto no seu devido tempo. Agora, de Antônio Carlos Santini, líder da Comunidade Católica Nova Aliança, temos a liturgia comentada. O semeador saiu a semear. Marcos 4, versículos do 1 ao 20. Semear é fazer uma aposta no futuro. Todo semeador sabe que corre riscos, pois, uma vez lançada a semente, ela escapa do seu controle. Sol e chuva, ventos e geadas, secas e inundações são apenas algumas das incertezas que envolvem seu trabalho. Mas ele insiste em semear em vista da possível alegria da colheita. Dificilmente encontraríamos uma imagem melhor para representar o trabalho de evangelização. Também ele é um ato de esperança, também ele visa a explosão de alegria daqueles que participam da colheita. O Papa Francisco escreve sobre isto. Vamos ao texto do Papa? A alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária. Experimentem os 72 discípulos. Experimentaram-na os 72 discípulos que voltam da missão cheios de alegria, conforme Lucas 10, capítulo 17. Vive-a Jesus, que exulta de alegria no Espírito Santo e louva o Pai, porque a sua revelação chega aos pobres e aos pequeninos. Lucas 10, versículo 21. Sentem-na, cheios de admiração, os primeiros que se convertem no Pentecostes, ao ouvir cada um na sua própria língua. Atos, capítulo 2, versículo 6. A pregação dos apóstolos. Ao ouvir cada um na sua própria língua a pregação dos apóstolos. Esta alegria é um sinal de que o evangelho foi anunciado e está a frutificar. O evangelizador é um itinerante que jamais se dá por satisfeito. Não se detém para pesar a colheita, pois já está de olho em novas semeaduras. Observa o Papa. Mas esta alegria contém sempre a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si mesmo, de caminhar e de semear sempre de novo, sempre mais além. O Senhor diz, vamos para a outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar aí, pois foi para isso que eu vim. Marcos, capítulo 1, versículo 38. Ele, depois de lançar a semente num lugar, não se demora lá a explicar melhor ou a cumprir novos sinais, mas o Espírito leva-o a partir para outras aldeias. Evangelii Gaudium 21. Aquele que deixa de anunciar a palavra já não tem fé no seu poder transformador. Francisco afirma, a palavra possui em si mesma tal potencialidade que não a podemos prever. O Evangelho fala da semente que, uma vez lançada à terra, cresce por si mesma, inclusive quando o agricultor dorme. Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 29. A igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da palavra, que é eficaz a seu modo e sob formas tão variadas, que muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos esquemas. Evangelii Gaudium 22. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Os ceifadores são felizes na alegria da colheita. Isaías capítulo 9, versículos 3. Agora temos o santo do dia, 29 de janeiro de 2020. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreveu para o site a12.com. 29 de janeiro, o santo do dia, São Valério de Trèves. Uma tradição antiga informa que Valério foi discípulo do apóstolo Pedro e que o teria consagrado bispo e enviado para evangelizar
Então Pedro teria consagrado o bispo e enviado para evangelizar a população da Alemanha. Mas historicamente esta informação carece de veracidade. O que sabemos é que Valério foi realmente bispo de Trèves e realizou um ótimo trabalho de evangelização. Suas ações em favor da fé e da igreja o incluíram na lista dos santos. Nos registros do Vaticano encontramos a seguinte afirmação sobre Valério: converteu multidões de pagãos e operou milagres singelos e expressivos. Talvez o mais significativo tenha sido quando Valério trouxe de volta a vida do companheiro materno com um simples toque do seu bastão episcopal. Valério morreu no dia 29 de janeiro de um ano incerto no século IV. Reflexão: a Igreja da Alemanha dedica muitas igrejas à memória de São Valério. Muitas cidades o elegeram como seu padroeiro. As suas relíquias, conservadas numa urna de prata, se encontram na Basílica de São Matias, na Alemanha. Na devoção popular encontramos a certeza de que Valério foi um verdadeiro apóstolo de Cristo. Oração. Rezemos. Inspirai-nos, ó Deus, de amor, pela intercessão de São Valério, o zelo pastoral pelos mais abandonados e necessitados de conversão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão do hebraico. Significa a paz do Senhor, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, Ele providenciará. Acredite. E Maranatá, vem Senhor. Maranatá é uma frase dita pelo apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, responsável pela nossa evangelização. Maranatá significa vem Senhor, vinde Senhor. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos, quando Ele nos levará para o paraíso eterno. Levará quem se arrepender dos seus pecados e pedir perdão, além de acreditar que Jesus é Deus, faz parte da Santíssima Trindade, nosso Deus uno e trino ao mesmo tempo. Três pessoas numa só, formando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom, a paz de Cristo.